Meus irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 139. Esse livro de poesias cantadas que nos deixou o Senhor, revelando o seu próprio caráter, bem como a obra da redenção e até mesmo a pessoa do Salvador. Salmo 139. Nós temos feito sermões expositivos nesse salmo. Hoje chegamos à terceira estrofe dos salmos. Os versos de 1 a 6, de 7 a 12 já foram expostos. E hoje serão expostos os versos de 13 a 18. Um salmo que lida diretamente com os atributos de Deus. Nós vamos expor os versos de 13 a 18, mas leremos desde o começo. Salmo 139, acompanhe com reverência e fé a leitura da palavra de Deus. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me assento e quando me levanto. De longe penetras os meus pensamentos. Esquadrinhas o meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Ainda a palavra me não chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim pões a mão. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim, é sobremodo elevado, não o posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda lá me haverá de guiar a tua mão e a tua destra me susterá. Se eu digo, as trevas com efeito me encobrirão e a luz ao redor de mim se fará noite, até as próprias trevas não te serão escuras, as trevas e a luz são a mesma coisa. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. As tuas obras são admiráveis e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos quando no oculto fui formado e entretecido, como nas profundezas da terra. Os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, e como é grande a soma deles. Se os contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Até aqui a leitura da palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, estamos nós diante da Tua santa palavra, palavra da qual a nutrição da nossa alma depende. Nós carecemos de ser confrontados, Senhor. Carecemos mais uma vez de ouvir sobre as grandezas de quem Tu és e de como o Senhor operou grande salvação, revelando a Ti mesmo em Cristo Jesus, o nosso Redentor. Dá-nos, ó Deus, que o nosso coração desfrute da Tua palavra, se deleite e que tema o Senhor, vivendo para obedecer o Deus Criador. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em 27 de julho de 2006, a Igreja Presbiteriana do Brasil, a nossa denominação, afirmou a incompatibilidade entre a fé cristã e a maçonaria. Uma sociedade que, às vezes, reivindica não ser uma religião, mas é uma religião propriamente dita. A IPB, Igreja Presbiteriana do Brasil, proibiu a recepção de membros oriundos dessa sociedade sem que eles renunciassem à própria maçonaria. Muitos não sabem disso e não é incomum que pessoas maçons se acheguem à nossa igreja e às vezes perguntem, pastor, sou maçom, tem algum problema? E quando a gente diz, olha,
não tem nenhum problema se você renunciar à maçonaria e seguir apenas a Jesus Cristo. Então, às vezes, as pessoas deixam a Jesus e continuam na maçonaria. Há muitas razões legítimas, irmãos, pelas quais essa decisão da Igreja Presbiteriana do Brasil foi tomada. E uma dessas razões é respondida pelo Salmo 139. O Criador apresentado no Salmo 139 não é o mesmo chamado de o grande arquiteto do universo pelos maçons. O grande arquiteto do universo, como dizem os maçons, ou Gadu, para aqueles que já viram alguma coisa sobre a maçonaria, é uma entidade, uma divindade impessoal, vaga, moldável a qualquer religião. Você consegue colocar Yahvé, Alá e todos os outros deuses de várias religiões encaixados no grande Gadu, no grande arquiteto do universo. O Deus maçônico apenas observa o homem em sua conduta externa, moral e ética, mas ele não se relaciona com esse homem. Já na fé cristã, o Deus da aliança, o verdadeiro Criador, é um Deus tripessoal que redime aqueles que ele escolheu amar desde toda a eternidade. Este salmo, irmãos, é sem dúvida um salmo que revela e faz parte dessa série que nós intitulamos O Deus Revelado dos Evangelhos nos Atributos de Deus. Nós já tratamos em sermões passados sobre a onisciência de Deus, a onipresença de Deus, isto é, que Deus sabe todas as coisas, que Deus está presente em todos os lugares, e hoje nós vamos falar da onipotência de Deus, vinculada ao seu senhorio como Criador de todas as coisas, e especificamente como Senhor do homem, sua criatura. O homem, esse serzinho de barro, não possui domínio sobre a sua própria vida e história. Ele pertence ao Criador. Embora nós façamos, sem dúvida, meus irmãos, escolhas reais, as nossas escolhas jamais contrariam a vontade soberana de Deus. Essa é uma verdade, por vezes, assustadora. Como nós nos relacionamos com essa verdade? Ela é, sem dúvida, difícil de compreender como nós fazemos escolhas reais, ao mesmo tempo que as nossas escolhas foram outrora decretadas por Deus. O que o Evangelho tem a ver com esse atributo magnífico de Deus, da sua absoluta soberania como Criador? É isso que nós veremos hoje e também veremos uma série de aplicações que essas verdades, que aqui serão apresentadas, trazem para a nossa alma. Nós veremos duas verdades relacionadas a nós, no fato de Deus ser o nosso Criador. A primeira delas, fundada na exposição dos versos de 13 a 15, é que o Deus Criador formou a nossa personalidade e o nosso corpo. O Deus Criador formou a nossa personalidade e o nosso corpo. Então mantenha a sua Bíblia aberta e acompanhe a exposição do texto. Nenhum de nós escolheu a própria aparência física. Não escolhemos. Sem dúvida, a nossa fisionomia resulta da carga genética vinda dos nossos pais. E esse é um processo natural, mas do ponto de vista bíblico é um processo que Deus intervém. De acordo com o salmista, irmãos, Deus não apenas formou o corpo, os contornos do corpo no ventre materno, mas Ele também moldou a personalidade dos indivíduos. Olha o que ele diz no verso 13: pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. A expressão aí no seio refere-se exatamente ao ventre materno. Deus é quem formou e teceu no ventre. Mas a que partes o salmista começa se referindo como tendo sido formada por Deus? Ele se refere ao interior. Essa palavra interior traduz o termo hebraico para rins. Por que isso é importante? Porque para os hebreus, os rins eram a sede da vontade, emoções, pensamentos, representavam de fato o cerne da pessoalidade do indivíduo. Em outras palavras, representava até mesmo a nossa personalidade. E ele diz que Deus é quem moldou o interior. Não se referindo aos órgãos internos, se referindo exatamente à pessoalidade, à personalidade. Isso não é incomum na Escritura, irmãos. Deus disse a Jeremias que escolheu antes de formá-lo no ventre materno. O apóstolo Paulo, lá no Novo Testamento, também diz que foi separado antes do ventre, antes de estar sendo gestado por sua mãe. Mas eles não foram os únicos.
Lembre-se, Jesus, o nosso Senhor, foi gerado de maneira especial. E Deus atua na criação, na expectativa histórica de que ele pudesse forjar também a personalidade do Filho de Deus, do seu Filho, do Messias. A formação de Cristo foi integral. Deus forjou tanto a aparência física do Senhor, a qual nós não sabemos como era, como também forjou a sua personalidade. E certamente as personalidades desses homens, Jeremias, Paulo e Jesus, eram personalidades diferentes. Assim como hoje nós vemos uma série de personalidades diferentes. E essa diversidade de personalidades não é um erro de cálculo, irmãos. Alguns são mais comunicativos, outros mais introspectivos, reservados, alguns mais enérgicos, outros mais brandos. Essa diversidade, na verdade, reflete a beleza da criação e a sabedoria de Deus. Mas nós costumamos a categorizar as personalidades segundo padrões que nem sempre refletem a realidade. Não sei quantos de vocês já ouviram falar dos padrões de Hipócrates, e a maioria das pessoas acaba identificando as personalidades com base nisso. Esse é colérico, o outro é melancólico, sanguíneo, fleumático. E realmente pode haver alguma verdade e até utilidade nisso, irmãos, mas o homem criado por Deus é tão mais complexo que é impossível rotulá-lo, como descrevem essas categorias. Por exemplo, se você olhar para o Senhor Jesus nos evangelhos, você poderá identificá-lo erroneamente com algumas dessas personalidades. E às vezes nós nos concentramos em coisas que não deveríamos. O que faz de Jesus o homem perfeito não foi o tipo de personalidade que ele teve. Foi a santidade que ele teve. A perfeição de Jesus, irmãos, refletia o seu senso completo de que Deus era o seu Criador e ele era possuído pelo Pai. E por que a personalidade de Jesus é algo singular, a qual nós não podemos categorizar de forma alguma? Porque Jesus é uma pessoa singular. É alguém em que nós vemos se encontrar o Criador com a criatura. O Deus Criador é feito criatura em Jesus Cristo. Tudo isso, irmãos, tudo isso, tanto acerca do nosso Senhor, quanto acerca dos outros cristãos que aparecem na Escritura, dos outros crentes que aparecem na Escritura, é para dizer que a diversidade de personalidade que nós temos, ela não é o problema. A sua personalidade não é o problema. O problema é o pecado que a contamina. Deus quis que você tivesse, de acordo com esse texto, a personalidade que você tem hoje. Mas o que ele exige? Que você santifique a sua personalidade. O problema não é a sua personalidade. O problema é o pecado contaminando-a. Por isso, você tem que parar de dar desculpas para os outros e para si mesmo de que você comete determinadas coisas justificando que é a sua personalidade. Eu sou assim mesmo. Eu sou assim mesmo. Porque isso reflete na maneira como nós enxergamos a Cristo, irmãos. Jesus era santo porque ele era assim mesmo? Ou porque ele resistiu à tentação? Ou porque ele amou a Deus de todo o coração? Ou porque ele amou o próximo como a si mesmo? O teu problema não é a tua personalidade. O teu problema é o pecado nela. Santifique a tua personalidade. Pela instrumentalidade do Espírito de Deus, você pode santificar-se disso. Pare de usar o teu temperamento como desculpa para os seus pecados. Isso é um engodo do seu coração. Isso é mentira. Deus não forja pecado, mas Deus forjou personalidades. Deus forjou interiores. É isso que o texto diz. E o salmista, irmãos, sabe disso. Ele não é alguém sem pecado. E mesmo assim ele não sai questionando, tá vendo, Senhor? Eu erro porque, afinal de contas, o Senhor forjou a minha personalidade para ser assim. Ele não questiona o Senhor sobre o seu jeito ou personalidade. Em vez disso, ele dá graças a Deus. Olha o que ele diz no verso 14. Ele está maravilhado com a obra de Deus. O salmista é grato a Deus. A gratidão dele nesses versos, irmãos,
demonstra que há um relacionamento profundo entre ele e o Senhor, o parceiro da aliança. Ele não se refere apenas a si mesmo, ele está maravilhado com todas as obras do Criador. Ele está maravilhado com o seu Criador e também Criador de todas as coisas. E preste atenção como essa postura distingue o crente do ímpio. A maneira como o salmista reage no verso 14 distingue o crente do ímpio. O que difere o crente do ímpio na criação não é a forma pela qual eles vêm ao mundo. Deus atua na criação de todos. Ele atua. Mas a forma como eles interpretam a própria existência é diferente. E é isso que acontece no verso 14. O salmista recebe conhecimento do Senhor para discernir na sua alma as bênçãos de ter sido criado por Deus. O cristão, então, é alguém que louva admirando as obras da criação e da redenção. Preste atenção, irmãos, como a nossa postura às vezes não reflete essa verdade. Às vezes a gente fica lamentando por quem nós somos, em vez de lutarmos para ser como Deus quer que nós sejamos. Em vez de agradecer, porque nós somos melhores do que poderíamos ser se não tivéssemos sido objeto da graça de Deus. O salmista então dá graças ao Senhor. O ímpio é alguém que encontra admiração em coisas passageiras, mesmo em si mesmo. Mas o crente não, o crente desfruta de um relacionamento real e agradece ao Criador, sem se orgulhar pelo aquilo que Deus deu a ele e por quem ele é. O cristão é alguém que sabe que Deus é soberano e o seu Criador, e por isso não é alguém que vive sempre insatisfeito com quem ele é. Ele é alguém inconformado com seus pecados, mas não com a sua personalidade. O problema não é a personalidade. Agradeça a Deus pela beleza e diversidade que a criação expõe aos homens. Faça como o salmista faz. Louve a Deus por isso. No verso 15, o salmista então passa a falar do corpo. Ele se refere aos seus ossos sendo formado. Você, se estiver acompanhando a exposição na ARA, Almeida Revista Atualizada, você verá aí a expressão no final, como nas profundezas da terra. Isso é uma linguagem poética para dizer que ele estava sendo gerado no ventre, às ocultas, escondido. Em outras palavras, o salmista quer dizer que mesmo que antes que os seus pais soubessem da gestação, Deus já estava atuando. O Senhor já trabalhava nos contornos do corpo e na estrutura óssea na profundidade do útero. Mas uma coisa muito interessante nesse verso 15 é a palavra entretecido. Essa é uma palavra muito específica, irmãos. Ela está associada com o trabalho minucioso dos artesãos que teceram, inclusive, peças detalhadas para as vestimentas sacerdotais lá no tabernáculo. Há aqui uma associação muito clara entre a construção do tabernáculo e a construção do homem. O tabernáculo foi criado para quê? Para que Deus nele habitasse. Mas Deus não habita em templos criados por mãos humanas. Deus teceu o próprio templo em que ele habitaria. Você e eu juntos. Ele nos teceu para em nós habitar. O lugar que seria habitado por Deus, o homem, não é feito por mãos humanas, mas pelo próprio Senhor. Deus atua tecendo detalhadamente o corpo humano. Isso é a intervenção de Deus na criação. E essas verdades, irmãos, têm profundas aplicações para nós. Tem muitas, mas eu farei apenas 3. Primeira delas, o Deus que nos criou é nosso proprietário. A relação entre o Criador e a criatura é de domínio e autoridade. Nós pertencemos ao Deus soberano. É por isso que nós não temos direito sobre nós mesmos. Ele é duplamente nosso Senhor. Primeiro porque Ele é o nosso Criador e depois porque Ele é o nosso Redentor. Isso implica, irmãos, que a nossa relação com Deus deve ser marcada por uma obediência absoluta, sem abuso da graça.
não podemos usar a graça de Deus para legitimar nossa rebeldia contra o seu senhorio. Não podemos. Nós pertencemos a Ele. Nós pertencemos a Ele. A segunda, Deus nos formou, então nossa aparência é um plano soberano. Isso não significa que você deve negligenciar os cuidados com o seu corpo. Na verdade, se nós somos obra de Deus, nós devemos zelar pelo corpo. Aliás, zelar pelo próprio corpo é cumprimento ao 6º mandamento. Não matarás. No entanto, irmãos, nós não podemos ser escravos da aparência. Nós vivemos em um mundo constante de insatisfação com a própria imagem. Constante. Esse mundo é constante de insatisfação. O cristão não pode ceder a essa pressão e também ser escravizado por isso. O cristão não é alguém que prioriza a aparência externa. Ele reconhece que Deus se agrada de sua semelhança com o homem perfeito. Quem é o homem perfeito? Jesus. Para o Criador, irmãos, o nosso corpo é funcional. O que isso significa? Isso significa que nós temos condições de fazer todas as coisas para se assemelhar ao Senhor Jesus Cristo. Se você quer se parecer bonito diante dos homens, então realmente cuide da sua aparência física e vista boas roupas bonitas, limpas, cheirosas. Mas se você quer se parecer bonito diante do Criador, lute para ser igual a Jesus. Lute para ser como o homem perfeito foi. O problema não está em cuidarmos do corpo, irmãos. O problema está em que às vezes invertemos a ordem. Mulheres, vocês têm cuidado mais do coração ou mais da aparência física? E vocês, homens? E vocês, jovens? Jovens meninas, que são o tempo todo expostos às pessoas de fantasia photoshopadas da internet e querem ser semelhantes a elas. Você é o que é, e a sua identidade está em Cristo. Se assemelhe ao Redentor, que amou e cuidou de você, e que assumiu um corpo para ser flagelado, para que você e eu recebamos, no futuro escatológico, um corpo onde a morte não terá efeito nenhum. A terceira, irmãos, se Deus é o artesão do corpo, se Ele é o artesão ainda no ventre materno, então a interrupção dessa obra redundará em juízo. É evidente, irmãos, que o Senhor tem seus propósitos soberanos e que isso nos são desconhecidos. E é por isso que Ele permite que abortos sejam feitos. Mas ai daqueles que interromperem a obra do Criador. Ai daqueles que interromperem o trabalho desse artesão. Porque o que essas pessoas estão barrando não é meramente a existência de um novo ser humano. Isso é verdade também, e isso é grave. Mas é muito mais sério do que isso. Quando uma gestação é interrompida pela intervenção humana, assassina, o que está acontecendo é que essas pessoas estão privando Deus da sua glória, porque Deus estampou no homem a sua glória. O homem que é a sua imagem e a sua semelhança. E se isso acontece hoje, cada pessoa que age dessa forma se encontrará com o Criador, não cheio de graça, se elas não se arrependerem, mas se encontrará com o Criador, que se revelará também como o juiz do universo. Esse salmo nos leva a essa verdade. Deus formou, irmãos, a nossa personalidade e o nosso corpo. E todas essas implicações são reais. É isso que nós aprendemos nos versos 13 a 15. Agora nós veremos uma segunda verdade nos versos 16 a 18. Veremos que o Criador determinou a nossa vida e a nossa história. O Criador determinou a nossa vida e a nossa história.
O Senhor não exerce domínio apenas sobre bebês no ventre. Ele vê a história como um todo e governa a vida e o destino dos homens. Nada do que acontece está fora dos desígnios de Deus. Nós podemos até não compreender essa realidade, irmãos, e realmente não compreenderemos-a completamente, porque nós somos limitados. Mas nós não podemos negar que a Bíblia afirma que o controle de Deus da vida humana é absoluto e nada do que acontece está fora dos seus decretos. Se você contrariar essa verdade, você se oporá à própria Escritura. Veja o que diz o verso 16, exatamente isso. Leia: os teus olhos me viram, a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Cada um deles escrito e determinado. Todos os dias de uma vida são determinados por Deus, todos. Então nós somos fantoches nas mãos de Deus? Claro que não. Isso não significa, irmãos, que nós não façamos escolhas reais. As nossas escolhas são reais, mas Deus é tão soberano que Ele decreta exatamente aquilo que nós iríamos escolher. E Ele não faz isso com base no pré-conhecimento, porque Deus conhece, então Ele decreta. Não, o decreto é anterior aos acontecimentos. A vontade soberana do Senhor sempre prevalece. A história humana não é um rascunho sendo escrita à medida que o tempo passa. Para Deus, ela é um livro já concluído antes mesmo do primeiro capítulo começar. Quando disse Deus, haja luz e houve luz, a história já estava terminada para Ele. Quando nós lemos textos assim, irmãos, nós corremos o risco e somos tentados, talvez, a pensar num Deus onipotente que é um Deus impessoal, que não se importa com o seu povo. Mas a Escritura nos certifica dessas duas verdades. E é exatamente o contrário. Se você enxergar um Deus que é todo-poderoso e absolutamente soberano, esse é o único Deus que poderia assegurar a sua vida hoje e assegurar a sua vida até a eternidade. Um Deus que não é completamente soberano seria incapaz de assegurar a nossa vida eterna. Muitos eventos, às vezes, que são decorrentes dos decretos de Deus, por vezes, traspassam a nossa alma, irmãos. Muitas vezes, esses eventos que estão decretados por Deus ferem, como uma espada, a nossa alma. Mas se a gente acredita em um Deus que é absolutamente soberano sobre a história, e que ao mesmo tempo é um Deus bom e justo e santo, nós devemos professar a nossa ignorância, mas confiar que tudo aquilo que acontece é feito para o nosso bem eterno, por mais duro que seja. Pense, por exemplo, em algo bíblico. Pense em Maria. Havia uma promessa, logo quando Jesus ainda era um bebê. A promessa era de que uma espada transpassaria a sua alma. Isso está lá registrado em Lucas 2,35. Foi exatamente o que aconteceu, irmãos. No entanto, a dor de Maria estava ligada ao evento que garantiu a salvação de todo o povo de Deus. Embora nós possamos não compreender claramente os propósitos de Deus nos seus decretos, nós devemos olhar para o Cristo que sofreu em nosso lugar quando a nossa alma for atingida pela dura realidade da providência. O que eu quero dizer? Quando a sua alma for atingida pela dura realidade da providência, pense no teu Redentor, porque Ele encarou essa dura providência também. Ele encarou. Sabendo do destino dele, ele encarou. Para quê? Para garantir que uma hora a dureza da providência vai terminar. Nós podemos hoje, irmãos, sentir as dores do decreto e da providência de Deus, mas nós também podemos encontrar consolo no Deus que conduz a história. A promessa é que Ele enxugará dos olhos toda lágrima. Essa é a promessa.
O Criador que dirige a história, por mais dolorosa que ela seja, é alguém em quem nós podemos confiar. Ele não é um Deus impessoal, mas é o Deus poderoso que nos ama, se envolve em nossa dor e conduz todas as coisas para a sua glória e para o nosso bem eterno. Você pode até não entender isso. Como? Como algo tão dolorido pode ser para o meu bem? Nenhum de nós pode entender determinadas dores, irmãos, mas nós podemos confiar. Nós podemos confiar que Deus é um Deus amoroso e bom, não impessoal. Ele não é um ser todo-poderoso, autoritário. Não pense você que o salmista era alguém que era mais habilidoso em interpretar a realidade dura da providência e dos decretos de Deus do que eu e você. Eu penso que não. Eu penso que ele era mais habilidoso em ter percebido a sua inabilidade em compreender a profundidade dos decretos. E isso ele entendeu talvez melhor do que nós. Ele sabia que não dava para compreender tudo. O verso 17 diz que para ele os pensamentos de Deus são preciosos e imensamente numerosos. Davi, aqui o rei, está afirmando que os propósitos de Deus são muito além da sua compreensão. Ele já disse isso no Salmo. Se você voltar para o verso 6, você verá que ele dirá abertamente, isso é altivo demais, é alto demais para a minha compreensão. Para o salmista, irmãos, o fato dos desígnios de Deus serem inescrutáveis não é um motivo de revolta. Não é. Às vezes nós não entendemos alguma coisa e nos revoltamos. Mas para o salmista, o fato de não entender é motivo de louvor. Ele reconhece que se tentasse contar esses pensamentos, eles seriam mais do que os grãos de areia. Uma tarefa impossível para qualquer criatura. É por isso que o salmista não se destaca por conhecer os mistérios dos decretos de Deus sobre a sua vida. Mas ele se destaca por confiar no Deus que é o Criador Todo-Poderoso com quem ele se relaciona. Ele diz, no verso 18, se eu contasse, excedem os grãos de areia. Contaria, sem jamais chegar ao fim. Ele está se referindo aqui aos propósitos e pensamentos de Deus, mas a parte final desse verso tem uma tradução muito difícil do texto hebraico. Se você está seguindo na nossa versão oficial, a ARA, ela diz, contaria, sem jamais chegar ao fim. Mas se você tem uma Bíblia NAA, você verá que a tradução diz, quando acordo ainda estou contigo. É bem diferente. Bem diferente. E essa é, irmãos, a da NAA é uma tradução melhor do que a da ARA. Mas que também não deixa o sentido do verso totalmente claro. De acordo com alguns estudiosos, o que o salmista está dizendo aqui? O salmista está dizendo, e a linguagem de acordar, às vezes é um eufemismo para ressuscitar ou para morrer e reviver. O salmista está dizendo que, ainda que ele morresse, contando os pensamentos, os decretos e tentando entendê-los, e ressuscitasse, revivesse, ele continuaria a fazer isso porque Deus é um Deus infinito. O salmista está confiando em um detalhe muito importante das promessas de Deus, irmãos, aqui. Ele está dizendo o seguinte, Senhor, se a minha história, neste livro, que o Senhor escreveu todas as coisas, tiver um ponto final aqui, eu ainda vou abrir os olhos em outro lugar para continuar conhecendo mais o Senhor. Eu ainda vou continuar contando. Entende que a esperança do salmista é uma esperança além vida? É um crente do Antigo Testamento que não conhece, irmãos, o Evangelho de Jesus na sua forma completa. Mas a sua esperança se dirige a isso. Ele espera que o livro na qual a providência de Deus é marcada por duros e sofridos processos, pode chegar ao fim. Mas a sua esperança é que a hora que esse livro acabar, talvez um novo comece. Ele estará com Deus, porque o seu Criador o sustentará até o fim. O Criador não é apenas um ser onipotente e poderoso, mas é um ser cheio de amor, que levará os seus até o fim.
O Deus Criador, irmãos, não promete que nós não Ele não promete que nós seremos livrados do amargo sabor da providência nesse mundo quebrado. Mas Ele também não quer que a gente pense que Ele não tem controle sobre os eventos que nos ferem. Ele não está preocupado com isso. Ele revela-se a si mesmo como um Deus todo-poderoso e pessoal, em quem nós devemos confiar e de quem nós devemos temer. Ele não exige que a gente entenda cada detalhe da providência, não exige. Mas Ele espera que a gente não contenda com Ele. Nós somos vasos. Pode a criatura contender com o Criador? Nós precisamos, irmãos, reconhecer o lugar do Criador e o lugar da criatura. Falando sobre aspectos difíceis da teologia, houve um debate no período da Reforma entre Martinho Lutero e Erasmo de Roterdã. Erasmo de Roterdã dizia para Lutero: Lutero, deixe Deus ser bom, para justificar que o homem tinha que ser livre por completo nas suas ações. Mas Lutero defendia que Deus tinha subjugado os homens à escravidão do pecado desde o pecado de Adão. O homem tinha uma vontade escravizada. Então Lutero respondeu para Erasmo de Roterdã: Erasmo, deixe Deus ser Deus. Às vezes, irmãos, nós queremos que Deus seja domesticado. O nosso Deus é o Criador, Rei do universo e controla tudo. E Ele não pode ser domesticado. Talvez você se assuste com esse poder absoluto de Deus e ainda corra o risco de pensar que Ele não se importa com você. Qual é a prova de que Ele se importa, que você tem? Qual é? Cristo. Cristo é a resposta. Olhe para o Evangelho. Leia os Evangelhos e veja como o Deus Criador absolutamente soberano assumiu a posição de uma criatura e viveu cumprindo a lei e os decretos de Deus. Ele foi concebido em carne e osso, com alma, sentimentos, vontades. Ele experimentou a injustiça e a dor. Ele encarou a dura providência de Deus para garantir que no final tudo ficará bem. Ele fez isso. Quando nós colocamos a fé em Cristo, irmãos, nós estamos colocando a fé naquele que se importa, naquele Criador que assumiu a nossa própria natureza e viveu como uma criatura. O Deus Criador não é apenas Criador, mas Ele também é o Redentor que prometeu recriar este mundo quebrado e nos fazer viver em alegria e justiça em um mundo novo. Leia a palavra que você tem em mãos, de Gênesis e Apocalipse, e veja isso. Eu comecei o sermão falando sobre a incompatibilidade entre cristianismo e maçonaria. Mas a verdade é que não é apenas a maçonaria que é incompatível com a fé cristã. Qualquer espécie de sociedade ou religião que não reconheça a completa soberania de Deus e que não confesse que não há outro Deus a não ser o Deus triuno, não será compatível com a fé cristã. Além disso, meus irmãos, o Criador do universo arquitetou não apenas o mundo em que nós vivemos, Ele operou uma única maneira de salvar pecadores. Jesus Cristo, o justo, o Evangelho, é a única maneira. Os homens não podem ser salvos por suas obras, mas apenas por meio de Cristo, o Deus Criador que se fez criatura. Somente no Evangelho há salvação, somente no Evangelho. O Criador é quem formou a nossa personalidade e o nosso corpo. Ele também determinou a nossa vida e a nossa história, e Ele não fez isso de maneira impessoal e fria. Não fez. Para os seus eleitos, Ele está conduzindo a história até levá-los a uma nova criação, na qual todos aqueles que estiverem em Cristo desfrutarão de uma criação, de uma nova criação perfeita, cheia de alegria e justiça eternas. Que Deus nos ajude a viver por essa esperança. Oremos. Ó Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor não é um Deus fraco, não é um Deus subordinado à nossa vontade, mas nós somos subordinados à tua.
Nós te louvamos, Senhor, porque a história do mundo está nas tuas mãos. Nós não entendemos como coisas tão duras acontecem, Senhor, e a razão delas. Mas nós sabemos que podemos confiar no Deus que tem controle absoluto do universo. Nós não precisamos temer os homens. E nós também devemos temer ao Senhor. Porque Tu és o nosso proprietário. Dá, ó Deus, que essas verdades sejam firmadas no nosso coração, a fim de que no nosso interior nós santifiquemos quem nós somos, pela instrumentalidade, pela ação do Teu Santo Espírito. O Senhor ordena que o Seu povo se santifique. Senhor, nós Te louvamos, porque o Senhor tem cuidado de nós. Às vezes a providência é dura, Senhor, mas o Senhor não nos deixa. O Senhor é o Deus que intervém. O Senhor é ao mesmo tempo absolutamente soberano e absolutamente amoroso. O Senhor se assenta no alto trono nos céus, mas também está presente com todos aqueles que seguem e amam confiando em Jesus. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por tudo que fizeste e por tudo que ainda farás. Nós oramos em nome de Cristo, nosso Redentor. Amém.